Oi pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho sobre as manifestações atípicas de doenças comuns nos idosos. Aquele raciocínio clínico linear de que todos os sintomas podem ser justificados por uma única doença não é o habitual da prática geriátrica. O cuidado com os idosos envolve a habilidade de avaliar a interação das doenças agudas, crônicas e as alterações próprias do envelhecimento, o que comumente leva às apresentações atípicas de doenças, especialmente no grupo com mais de 80 anos. Mas afinal, o que é uma manifestação atípica? É a observação de sinais e sintomas que não são habituais, que não são clássicos em determinada doença, mas que na verdade trazem pistas para as causas que podem estar envolvidas nesse processo. Ou seja, o paciente pode apresentar sintomas vagos, inespecíficos, ou até com a ausência clássica de um sintoma, como por exemplo a ausência de febre em quadros infecciosos. E isso não deve atrapalhar nosso raciocínio. Pelo contrário, isso deve ser uma dica, uma pista daquilo que a gente precisa procurar investigar. E por que os idosos têm mais chance de terem essas apresentações atípicas? Por diversos fatores. Porque eles têm mais multimorbidade, polifarmácia, que a gente tanto fala aqui do uso excessivo de medicações, porque pelo próprio envelhecimento existe uma redução da reserva funcional de órgãos e sistemas. Esse grupo também costuma ter mais fragilidade, incapacidade funcional, insuficiência cognitiva, imunossupressão e também pelas percepções errôneas do envelhecimento. O grande risco é um atraso diagnóstico e um aumento de mortalidade por não se pensar no que é realmente a causa desses sintomas. Um outro fator de confusão é a dissociação entre os exames laboratoriais e os sintomas e o quadro clínico apresentado no momento da admissão. Quais são os pontos chaves que devem chamar a nossa atenção? Piora aguda da capacidade funcional, confusão mental, início ou piora de incontinência urinária e fecal, fraqueza, quedas, especialmente se repetidas e se no intervalo curto de tempo, dores generalizadas, instabilidade, ou seja, labilidade da pressão arterial, taquicardia e taquipneia. Sempre valorize as queixas subjetivas. E agora nós vamos abordar tópico por tópico, sempre comparando o quadro clássico que costuma acontecer no adulto jovem com aquilo que é muito comum no idoso. Quando a gente pensa num quadro de infecção, no adulto jovem a gente pensa em febre, taquicardia, leucocitose, enquanto no idoso isso pode se apresentar com uma queda do estado geral, prostração, queda e alteração do estado mental. Uma pneumonia, por exemplo, pode comumente se apresentar sem febre e sem tosse, com um quadro de delírio. Uma infecção urinária pode se apresentar sem sintomas localizatórios, ou seja, o paciente pode ter delírio e pode não ter disúria, pode não ter polaciúria, pode não ter dor em hipogástrio. As infecções de sistema nervoso central podem se apresentar sem rigidez de nuca. Outro ponto que a gente precisa lembrar é que às vezes existem até explicações mais simples para alguns sintomas. Por exemplo, as parasitoses intestinais podem cursar com anemia, falta de apetite, emagrecimento, sintomas frustros gastrointestinais e muitas vezes o paciente é submetido a uma avaliação extensa e invasiva quando o tratamento para a causa seria bem simples. Em relação às doenças cardiovasculares, as arritmias podem se apresentar com tontura, síncope, turvação visual. A síndrome coronariana aguda, em jovens, costuma cursar com uma dor torácica típica, com aquela irradiação característica, com sudorese, enquanto no idoso pode se apresentar com dispneia, dor epigástrica, náusea e pode inclusive ser silenciosa. A embolia pulmonar em adultos jovens costuma cursar com desaturação, dispneia, dor torácica ventilatório dependente. Nos idosos é muito comum a apresentação apenas com queda de saturação, hipoxemia e sintomas respiratórios vagos. Um outro ponto complicador para esse diagnóstico é que o dedímero tem valores diferentes para idosos. Entre os 50 e 80 anos,
O ponto de corte deve ser ajustado para 10 vezes a idade. As neoplasias podem se apresentar com falta de apetite, perda de peso, anemia, sintomas depressivos, disfunção cognitiva, quedas, fragilidade, alteração do hábito intestinal, e também podem se apresentar, na verdade, inicialmente com uma síndrome paraneoplásica, ou então com sintomas relacionados já às metástases, por exemplo, uma dor abdominal que na verdade é consequência de uma metástase hepática. Pensando nesses sintomas gastrointestinais, nós temos diversas particularidades na população idosa. A gente tem fatores de confusão muito importantes, por exemplo, ausência de febre, ausência de leucocitose, de peritonite e até uma supressão de taquicardia por medicações num paciente que já está com um quadro de abdômen agudo. Nos adultos jovens, o abdômen agudo se apresenta com características que já te dão a dica de qual é a etiologia, mas nos idosos o quadro pode se apresentar com uma dor abdominal difusa, inespecífica, sem peritonite, apenas com uma constipação, falta de apetite e queda do estado geral. Além disso, a gente também tem que lembrar das condições extraabdominais que causam sintomas abdominais. Por exemplo, pneumonia, cetoacidose diabética, crise adrenal, infecções geniturinárias. Então, quando a gente for atender um paciente idoso com dor abdominal, a gente tem que fazer uma sistematização. Então, a gente tem que pensar nas causas infecciosas, nas causas obstrutivas vasculares e com a sua apresentação não característica, não habitual, a gente tem que pensar nas dores não específicas e tem que pensar também nessas condições extraabdominais. O hipertireoidismo em adultos jovens costuma se apresentar com agitação, taquicardia, sudorese e perda de peso, enquanto em idosos é muito mais frequente você ver apatia, fadiga, lentificação, sintomas que até lembram o hipotireoidismo em adultos jovens, que costuma se apresentar de que forma? Com lentificação, com ganho de peso, né? Isso é diferente, intolerância ao frio. Já o hipotireoidismo nos idosos pode simular um quadro depressivo e pode se apresentar com confusão mental. A depressão em jovens tem sintomas característicos, humor depressivo, anedonia. Em idosos pode se apresentar com uma má adesão medicamentosa, sintomas gastrointestinais vagos, alterações de sono e isolamento social. As reações adversas a medicações são muito mais frequentes em idosos. Podem acontecer com doses baixas, podem simular quadros clínicos de diversas doenças, enquanto nos mais jovens tem uma relação muito mais direta com a dose e com o alto consumo de medicamentos. Esse tema em particular é tão extenso que na Gerilogando nós temos uma série semanal nas nossas redes sociais sobre isso. Se a gente for pensar num resumo, a gente precisa entender que conhecer essas apresentações atípicas vai treinar o seu olhar, vai direcionar o seu olhar para que você faça um diagnóstico mais preciso e precoce no idoso, reduzindo esse aumento de mortalidade. Por hoje é isso. Nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal e ative as notificações.